Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 51 ao 52. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 51. O copo da despedida. Bei gemeu durante o beijo que trocava com o cão malhado que estava em uma das camas de hóspedes. Sim, porra, sim. Ela queria se aliviar há tanto tempo. O idiota de 3 cabeças, como ela chamava seu parceiro de quase 2 milênios, tinha dado a ela permissão para uma trança grátis, já que sua patrulha atual estava demorando alguns dias a mais do que o esperado. Ela montou no cão feliz que havia encurralado em sua festa na noite anterior e passou as mãos pelo peito dele. Tão largo e musculoso. Porra, ele estava chapado e burro o suficiente para não reconhecê-la quando ela o cumprimentou uma hora antes. Um passe livre perfeito que nem se lembraria de nada. Cerberus nem precisaria perder um dia para caçá-lo. Ela poderia simplesmente transar com ele e expulsá-lo, depois voltar ao evento principal assim que retornassem da patrulha pelas alcovas do inferno. Droga, e o pau desse idiota era de tamanho decente também. Knot pode ser um enxoveiro, mas ela consegue lidar com isso. Uma série de passos pesados percorria o corredor do lado de fora da porta. Abelha. Abelha, onde você está? Preciso da sua ajuda. Abelha. Não. Puta merda. Bei gemeu e sentiu seu corpo aquecido esfriar. De todas as horas para o irmãozinho vir até ela quando precisava de ajuda com alguma coisa, droga. Lá se foi o humor dela. Era tipo uma criança? Perguntou o idiota drogado e gostosão com pintas bonitas. Suas garras se cravaram na bunda dela enquanto seus olhos dilatados a encaravam. Isso é ponto. Isso é muito pervertido, gata. Esse é meu irmãozinho. Ela rosnou para ele. Suas mãos inferiores alcançaram as mãos que a apalpavam e as afastaram. Elas imediatamente voltaram a apalpá-la e ela lançou um olhar furioso para o idiota. Ei, imbecil, quando as mãos são afastadas, significa pare. O quê? Ah, qual é? Vai ser divertido. Olha, a criança pode participar, não me importo. Conheço um cara lá na Lust, que pega umas bem novinhas do orfanato de lá e, puta merda, ele treina elas direitinho. Caramba, eu adoro o jeito que elas enrolam seus focinhos fofos no meu cuuc. Uma das mãos dela envolveu a língua dele e começou a puxar. Ela o encarou com raiva, olhando para os olhos dele, que estavam chapados de cocaína, enquanto ele começava a choramingar até parar. Para sempre. Droga, esse idiota acabou com a manhã dela com essa revelação das suas perversões mais obscuras. Ela era totalmente a favor da liberdade de se entregar aos prazeres, até que isso levasse à autodestruição ou a coisas realmente horríveis, como os doentes que tentaram usar ela ou use para justificar qualquer coisa relacionada a menores. Considerando que agora ela tinha um menor em casa, droga, claro. Irmãozinho. Mas, corpo. Bem, ela tinha que redecorar esse quarto de qualquer jeito. Uma cama nova era troco de bolso. Gup, arroto. Aqui em cima, maninho. Bei chamou enquanto saía do quarto, limpando o focinho com um pedaço de lençol que tinha sobrado. De repente, o maninho apareceu. Estranhamente, sua pelagem parecia mais escura que o normal. Em que enrascada ele se meteu? Sem falar que suas vibrações estavam, as pupilas de Bei se contraíram quando ela se lançou sobre ele e o puxou para longe do cão infectado pelos Elbis, que espumava pela boca e estava a centímetros de distância. Ele, e mais 4 atrás, passaram correndo, latindo, uivando e gritando. Ela olhou ao redor do salão principal abaixo dela. Havia um pequeno grupo devorando alguns outros foliões inconscientes que não conseguiram sair de sua casa. Droga. Como ela não viu um cão como uma infecção Elbis tão avançada? De novo. Ela teria que investigar isso depois de lidar com a situação. Cerberus nunca deixaria esquecer isso. Bei olhou para o Foxfiend trêmulo em seus braços e encostou o nariz em seu pescoço.
Medo, vergonha, raiva, o primeiro fazia sentido, mas os outros dois. Que diabos era aquilo? Você está bem? Ela sentiu o cheiro de sangue infectado por todo o seu casaco, mas não sentiu nenhum cheiro dele. Irmãozinho, você não foi mordido, foi? Eu tô bem. Eu escorreguei muito, droga. Ele fechou os olhos com força e se agarrou ao pescoço dela. Ele gemeu e choramingou enquanto suas orelhas se achatavam. Eu sou melhor do que isso. Eu posso ser mais rápido do que isso. Eles os pegaram e eu não consegui impedir. Eu não consigo salvar ninguém. Ei, calma, maninho. Tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Bey acariciou a cabeça dele. Contanto que ele não engolisse o sangue, não havia problema. Agora ela só precisava acalmá-lo. Eu tô aqui com você. Mas eu não consegui salvá-los. Irmãozinho, você é um filhote, eu tenho 18 anos. Ele franziu a testa, como costumava fazer sempre que tentava acertar a própria idade. Isso estava se tornando algo preocupantemente frequente. Ele fez uma careta. Eu tenho 6 anos. Um filhote. Ela repetiu com um sorriso malicioso. Ele resmungou com a provocação dela, enquanto suas orelhas grandes e engraçadas voltavam a ficar achatadas. Tão fofo, e ela lhe deu um beijo na bochecha. Um toque de constrangimento, timidez e, pior de tudo, aquela mesma pequena dose de confusão que sentia sempre que ela demonstrava afeto, começaram a surgir em seu semblante. O medo, a raiva e a decepção se dissiparam. Isso era melhor do que nada. Ela sorriu e deu um leve toque no queixo dele com um nó do dedo. Ei, mas você tentou ajudar, não é? Não é sua culpa que eles te dominaram. E você também correu mais rápido que eles, né? Sim. Viu? Você vai estar salvando os cães da própria estupidez deles rapidinho. Ela sussurrou no ouvido dele e ele riu. E caramba, como as vibrações positivas dele eram deliciosas. Ainda tinham um toque azedo, mas eram deliciosas do mesmo jeito. Ela o afagou no ouvido e o abraçou forte. Meu pequeno herói, maninho. Pare de me chamar assim, Bey. Eu sempre te chamo assim. Você poderia estar parecendo um velho cão grisalho à beira da morte e eu ainda te chamaria assim. Em vez de se deter na expectativa de vida dele, ainda que determinada, ela não estava preocupada com isso, apenas a apavorava o fato de Bey não poder dar uma estimativa, já que a fisiologia dele era tão diferente da de um cão comum. Ela o acariciou novamente e sorriu ao ouvir sua risadinha frustrada. Porque é isso que você é, meu irmãozinho. Vamos deter os lobos zumbis ou... Eles não são zumbis, como você sabe disso? Você e a Cerberus fizeram outra maratona de filmes de terror no mês passado. Da última vez que isso aconteceu, ela ficou de plantão para lidar com pesadelos por uma semana. E ele ainda não tinha se livrado daquela estranha fixação que tinha por fantasmas. Ela estava pensando em consultar um terapeuta ou especialista, depois que Ozzy tocou no assunto. Olha, tem um bando ali que encurralou alguém. Acho que eles não foram mordidos. Devemos ajudá-los. Isso não acabou, maninho, ela gritou quando ele começou a se debater para se soltar e pulou em direção ao chão. Ela mergulhou, o agarrou no ar e rosnou para ele. Seu pirralho. Não pule das minhas mãos enquanto estamos tão alto. Mas eu consigo. Ele apontou para uma cadela infernal de pelagem azul que estava escalando um pilar, fugindo de uma matilha de Eublis. E o pilar está acabando. Bey bufou e rosnou, indignada com a análise precisa dele sobre a situação. Essa pequena peste era um verdadeiro incômodo às vezes. Se a maternidade fosse assim, então Bey estava radiante por saber que a possibilidade de sim ter filhos era extremamente remota. Mas aquele cãozinho tingido de azul a assustou demais. Até que era fofo, Bey ficou muito feliz por ela não discriminar com base no tamanho do corpo. Abelha. Desculpe, certo, vamos lá. Sobe nas minhas costas, maninho. Um aroma incrível despertou Bey de seu sono naquela manhã. Ela o seguiu meio atordoada, saindo da cama praticamente flutuando pelo corredor atrás do perfume celestial, e então parou abruptamente na entrada da cozinha. Os clones do irmãozinho estavam por toda parte.
Eles estavam fantasiados em vários postos, preparando diferentes comidas. Batatas quentes chegando. Saiam da frente. Qual mesa queria o ovo frito com a gema para cima? Babiti Bopin, binge desbabi. Não fale comigo nesse tom de voz. Ei, a gente coloca o presunto com as batatas fritas ou a carne enlatada com as batatas fritas? Sim. Que diabos é essa mistura para waffles? Caramba, será que acabou a mistura para waffles? Também estou com pouco cereal e leite. A criança da mesa 12 não para de comer nossos giz de cera. Essa é a minha função. Sentada na ilha da cozinha, de costas para Belle, observando o caos se desenrolar com o celular à mão e um pequeno sorriso no rosto, estava Pretty Poop. Seu rabo abanava suavemente e ela tinha uma xícara de café quente à sua frente. Ao lado dela, completamente alheio ao absurdo, Baby Bro lia um jornal. De óculos. Óculos que ela tinha quase uma certeza de que ele não precisava. Horrível, simplesmente horrível. O irmãozinho virou uma página e bufou com ar de superioridade. Eca, horrível. Simplesmente horrível. Virou outra página e suas orelhas se animaram. Escuta só, Lou. Algum idiota foi lá e deixou um Oni fornicar com um minotauro naquele programa de televisão ao vivo. As taxas de natalidade esperadas aumentaram em todos os anéis graças à audiência recorde. Você está se divertindo demais com isso, Dove. Diversão? Eu? Nem pensar, Lona. O irmãozinho dobrou o papel e enfiou na boca, junto com os óculos falsos. Engoliu os dois e deu um sorrisinho para a cachorrinha fofa quando ela balançou a cabeça, antes de cobrir a câmera do celular dela, abaixá-lo e se inclinar para passar o braço em volta dos ombros dela e beijar sua bochecha. Droga, que vibe doce. A cachorrinha fofa soltou um ganido feliz e se aconchegou no gesto carinhoso, antes de parar e murmurar no ouvido dela. Não me desafie a divertir as pessoas, é meu único segredo. Você é um bobão. Ela bufou e o empurrou para trás. Ele sorriu de canto e a puxou para um abraço mais apertado, mesmo enquanto ela continuava a cutucá-lo no rosto e a rir quando ele a mordiscava e beijava seu pescoço. Para! Naruto, você está estragando o vídeo. Droga, bobão. Nossa, o tom de voz dela subiu bastante. Ei, saiba que me identifico com essa descrição. Passando, com licença, Barry. Um clone passou por ela com uma bandeja de carnes cruas sobre a cabeça. Ele parou e olhou para ela. Droga, ela devia ter saído dali há um tempo. Ela deu um sorriso fraco e acenou. O clone e sua carne desapareceram como uma nuvem de fumaça. O resto da equipe e seus respectivos alimentos fizeram o mesmo. Como ele conseguiu replicar o cheiro de toda aquela comida boa. Tinha louça na pia. Ela perdeu o café da manhã de verdade, então. O que a deixou sozinha com o irmãozinho e a cachorrinha bonitinha. Os dois agora a encaravam. Observavam-na. Droga. Então, ponto. Isso cheirava bem. Bey deu um sorriso terrivelmente mais fraco do que o que ela deu para o clone. Que se dane a bunda, os peitos de pornô, ela não estava pronta para essa conversa. Bom dia. Barry. Baby Bro a cumprimentou com um aceno de cabeça. Ele deu outro beijo na bochecha de Pretty Poop. Ela aceitou, depois se virou e lhe deu um beijo menor, bem na bochecha. Aquilo foi tão fofo e realmente não ajudou a estranha vibe associada à gluttony que ela não gostava e que estava tentando se manifestar. Já volto, Lon. Divirta-se, murmurou ela, voltando sua atenção para o café e o celular. Baby Bro se levantou da bancada da cozinha e caminhou em direção a ela. Olhou-a nos olhos e acenou com a cabeça na direção do corredor. Bey sentiu os ombros caírem enquanto o seguia. Ele a levou para longe da cozinha, até o pátio dos fundos, do outro lado da casa. Lá fora. Seria uma precaução. Provavelmente. Ele a conduziu até o balanço de sofá artesanal que ela havia instalado há algum tempo, quando ele começou a preferir relaxar ao ar livre durante as festas. Sentaram-se em um silêncio constrangedor. Bey odiava aquilo, e sua intuição lhe dizia o quanto ele também não gostava.
Não havia um silêncio tão intenso entre eles desde que ele soube da separação dela e de Cerberus. Eu quero me desculpar. Ele a interrompeu. Inclinou-se para a frente e apoiou os cotovelos nos joelhos, com as mãos entrelaçadas entre as pernas. Olhou fixamente para a floresta que ela criava em seu anel. Pela forma como reagi ontem. Eu estava sobrecarregado pelo que você disse e pela merda que enfrentei ontem e anteontem. Eu disse coisas que foram simplesmente cruéis. Irmãozinho, você sabe que eu te perdoo por isso, né? Eu disse que quero me desculpar. Não que eu vá me desculpar. Ele a olhou de soslaio. Suas orelhas se arregalaram. Ora, aquilo foi um lampejo de interesse por um segundo. Isso significa, não, Barry, não se anime muito. E ele desviou o olhar. Ainda não. Não até você me explicar que diabos foi aquilo. Certo. Simples assim. Basta explicar como ela explicou para o Tex, sem toda aquela confusão. E sem discussões. Por favor, que ela evite discussões. Eu fui bem direta. Barry queria se dar um tapa. Não foi assim que ela explicou para Vortex. As vibrações dele estavam ficando picantes e seus pelos se arrepiaram. Vamos lá, Beelzebub, se esforce mais. Quer dizer, eu quero fazer homenagem a Troyes com você e o cachorrinho bonito porque, irmãozinho, Naruto, você me venceu. Só isso. Ele franziu a testa e continuou sem olhar para ela. Droga. Passou as mãos pelo rosto. Ok, bem, isso me explica, mas e o Lona? Não, não é isso. Ela sentiu as orelhas caírem. Não queria que ele pensasse que aquilo era apenas uma questão de poder. Olhou para as próprias mãos, que começaram a se mexer inquietas. Você sabe que a maioria dos pecados, os conceitos, não nós, deriva do primeiro, orgulho. Todos estão conectados de alguma forma, e a maioria surgiu da gula. Ganância, luxúria e preguiça. Ira e inveja, assim como a gula, são derivadas do orgulho. Ele assentiu e apoiou o queixo nas mãos entrelaçadas. Lembro-me da lição. Então você sabe que nós, os glutões, temos a tendência de demonstrar mais do que apenas nossa fome. Carnal, literal ou metafórica. Ela sugeriu, e ele murmurou um sim. Ela precisava evitar repetir coisas que ele já sabia. Era hora de reabrir algumas feridas antigas. Isso não seria nada agradável. Você se lembra do Jai Jai? Ele sentou-se ereto e olhou para ela. Suas vibrações neutras e controladas oscilavam entre indignação, fúria, mágoa, amargura, medo e tristeza num ciclo, e ela resistiu à vontade de abraçá-lo. Jai Jai era um assunto delicado para ambos, e eles tinham razões diferentes para isso, e ela implorava por algo que lhe desse um descanso ali. Como você pôde? Claro que posso. O que Jai Jai tem a ver com isso? Ela é, ou melhor, foi, em parte seu primeiro contato com o meu, com o que eu e o Ozzy chamamos de Glustone, explicou Bey com um pequeno sorriso. Ele franziu a testa e ela ergueu a mão, quase como quem diz desdém. Resumindo, é quando eu fico completamente apaixonada por alguém. E eu tô falando de muito, muito mesmo. Tão apaixonada que eu nem penso em festas, em fazer suco de beldroega ou até mesmo no meu parceiro atual, a menos que alguém mencione isso. Ah! Ele piscou e suas orelhas brilharam. Ei, uma boa dose de luxúria aí, isso é um bom sinal, concentre-se, Barry. Ah, então sempre que você estava viajando durante as aulas de vibração naquela época. Normalmente eu estava pensando nela, sim, admitiu Bey com um aceno de cabeça. Ele assentiu e cruzou os braços enquanto suas vibrações voltavam ao seu estado habitual, uma mistura de doce e salgado. Ela olhou para a floresta por um momento e sorriu levemente ao pensar em seu antigo amor, na diversão que tiveram, nas lágrimas que compartilharam, no vazio que ela deixou em seus corações sombrios, tanto no dela quanto no de seu irmãozinho. Ela me ajudou a entender muita coisa sobre isso. Eu costumava pensar que era apenas uma necessidade profunda de sexo. Como uma sede que eu precisava saciar, e o jato explosivo dela era a abelha, informação demais. Certo. Ela fechou os olhos. Concentração. Concentração.
Desculpa, maninho, eu sei que o que ela fez com você não pode ser perdoado facilmente, e eu devia ter escutado quando Ozzy tentou me contar sobre ela. Ei, ele estendeu a mão e segurou o ombro dela. Isso foi tipo 200 anos atrás, Barry. Eu não gosto de pensar nisso, mas ela já está morta há tanto tempo. Não tem motivo para eu guardar esse rancor. Ela quase não percebeu a explosão rápida e picante de puro ódio que dominava suas vibrações. Era um tempero mais antigo, mais azedo do que picante, que ela quase não reconheceu, e tinha um toque de tristeza amarga. Aquilo era uma traição antiga. Não os mesmos sabores que ela atribuía ao erro de Jai Jai quando ele estava bêbado. Isso a fez lembrar da vez em que ele falou sobre a cicatriz no peito. Abelha. Você estava falando algo sobre Glustone. Glustone, ela o corrigiu. É em parte por isso que me ceguei por isso que não queria acreditar que ela fez isso com você. Você a impediu. Ele apertou o ombro dela e sorriu suavemente. Gratidão, alívio e uma doce dose do seu amor familiar, proteção, cuidado e apoio, encheram suas narinas. Ela sorriu de volta para ele e deixou suas asas baterem enquanto ele a puxava para um abraço lateral. Ela não levou adiante, seja lá o que for aquilo, e você me impediu. Certo? Certo. Os braços dela o envolveram por trás. Eu te protejo. Certo. Ele resmungou e ela zumbiu. Suas vibrações se filtraram até seu estado natural de calma, doce e salgada. Ele bufou no ar ao redor deles. Então, Glustone. É como um acúmulo. Jim, eu acho que luxúria insaciável. Sim. Sim. Ela suspirou aliviada e encostou a cabeça no ombro dele. É como uma excitação prolongada ao contrário, sabe? Eu não começo nada remotamente relacionado a isso, e aí penso em algo que tem a ver com o assunto e todo o meu corpo e minha energia imploram por essa liberação. Tudo que tem a ver com isso ajuda, mas a menos que eu chegue à origem do problema, não passa, e tudo em mim começa a ser afetado. Do meu trabalho e responsabilidades à forma como ajo, tipo, digamos, um olhar de matriarca direcionado à minha namorada. Ele hesitou e ela fez uma careta. Havia um toque agudo de irritação e raiva em seu rosnado, mas ela entendeu. Sim. Então, por que você quer fazer homenagem a Troyes? Por que não, sei lá, pedir só uma noite? Ele franziu a testa, enquanto uma série de vibrações confusas indicava que ele não gostava muito da ideia. Ela o apertou no meio abraço. Porque, assim como você, eu não gosto da ideia de trair meu onde ou obrigá-lo a ficar de fora enquanto eu me divirto com outra pessoa. Acabei estragando uma coisa boa com isso antes. Ela brincou e ele deu uma risadinha. Jogos de palavras eram sempre divertidos, e ele parecia estar melhor falando sobre o término. E eu não achei que você gostaria da ideia de Vortex passar uma noite com a Pretty Poop. Não estou exatamente a fim de que ele tenha qualquer coisa com ela, muito menos uma noite inteira, para ser sincero. Ele rosnou de um jeito que fez as orelhas de Bey formigarem. A vibração densa, salgada e picante que preenchia o ar durou apenas um instante. Então, homenagem a Troyes? Mas você disse. Ele concordou em ficar de fora dessa. Nós conversamos sobre isso. Eu ficaria mais feliz se ele pudesse realmente entender por que eu preciso disso e aceitar, mas, Bey suspirou. Ele é um cão do inferno. Eles são, bem básicos. Sério? Ele bufou. Suas vibrações se misturaram em um murmúrio confuso. O Glustone te obriga, e? Essa é a única razão. Não, é só uma grande parte disso. Bey esfregou a bochecha no ombro dele. Quero que você e o Pretty Poop tenham uma boa primeira experiência a três. Sim, não é o que você normalmente esperaria de uma irmã, mas não quero que você tenha os mesmos problemas que eu tive com vários parceiros. E além disso, eu não estava brincando, maninho. Todas aquelas vezes que eu ofereci uma trança, você se tornou um verdadeiro partidão. E seu pau? Se for maior do que na foto que você me mandou, como eu acho que é ponto. Mesmo se fôssemos de sangue, eu te ofereceria uma provinha do meu mel. Obrigado? Incesto é tão estranho assim para você.
Na verdade não. É que, você é ponto. Barry. O irmãozinho a abraçou mais forte e esfregou o queixo na cabeça dela. O ronco suave ressoou de sua garganta e peito. Suas vibrações doces, as mesmas que ele emanava para ela quando estava mais novo e carinhoso, a preencheram e a deixaram molhada. Essa sensação de umidade aumentou quando ele lhe deu um beijo na cabeça. Droga, o irmãozinho dela era doce demais às vezes. Eu te amo. Você é minha irmã mais velha, e nada jamais mudará isso. Eu faria qualquer coisa para te ajudar. Exceto me foder, né? Eu não disse isso, eu só preciso que signifique alguma coisa, sabe? Ela se afastou dele e o encarou. Que diabos ele estava falando? Tipo, sexo. Porque isso era reservado para Vortex, ou Cerberus e outros como eles. Seus parceiros. Não que ela não pudesse considerar Baby Bro como um deles mais tarde. Mas agora ela estava feliz com Vortex e reservava isso para ele. Tipo, se você estivesse me pedindo para transar só por pedir, eu diria não. Mas isso parece que pode se tornar, e já se tornou, um problema sério. Quer dizer, sim. Você não está errado. Ela riu sem alegria e suspirou. Eu e o Tex já brigamos por causa disso. Sério? Perguntou o irmãozinho, com os olhos azuis arregalados. Ele se recostou no balanço e olhou para cima. Que bom para ele. O quê? Irmãozinho. Ela se afastou bruscamente e deu um soco na lateral dele. Ele riu do golpe e se afastou antes que ela pudesse terminar o serviço, não que ela pretendesse fazê-lo. O quê? Vortex não te enfrenta direito. Não como Cerberus ou Jai Jai. Ele franziu os lábios e sua aura se tornou um pouco brincalhona, embora sombria. É claro que eu espero que ele não tente me sequestrar numa tentativa bêbada de te impressionar ou algo assim. Pensei que você tivesse dito que perdoava o Jai Jai. Eu disse que não sinto necessidade de guardar rancor, não que a tenha perdoado. Ele retrucou, franzindo testa, enquanto cruzava as pernas e se encostava no sofá balanço. Seu rabo, uma longa escova de garrafa laranja que finalmente cresceu, chicoteou atrás dele por um instante. Só queria ter descoberto por que ela fez isso. Qual era o objetivo final? Ela queria você. Ela me amava tanto que queria ser eu, mas quando percebeu que não podia fazer isso, que não podia tomar meu lugar como pecado, ela quis ficar com você. Bey pensou com um pequeno rosnado. Já era uma cadela complicada. Obcecada a ponto de ser quase uma idolatria, uma festeira de carteirinha e uma delícia na cama. Mas, de novo, ela era obcecada por Bey. E pelo seu irmãozinho, até certo ponto. Mas ela foi eliminada. Sumiu. Morta. Uma parte de Bey lamentou sua morte, e outra parte ficou feliz em vê-la partir. Jai era linda como uma rosa, mas tinha muitos espinhos escondidos. Bey? A mão dele estava de volta no ombro dela e a aura dele se tornou carregada de preocupação, arrependimento e uma pitada de raiva direcionada para si mesma. Ela olhou para a testa franzida dele. As narinas dele se dilataram. Ele estava avaliando a aura dela. Ela realmente o criou bem, e os olhos dele alternaram entre os dela. Você está bem? Sim, maninho, eu estou bem. Ela suspirou e sorriu para ele. Seu rosto bonito, sua aura doce e o que ela sabia ser um longo e árduo, ela sentiu suas asas se contraírem. Do que estávamos falando? Porque você queria um homenagem atroz comigo e com a minha namorada. Quer dizer, vai ser, não estranho, mas definitivamente esquisito. Ele deu de ombros enquanto se recostava, com a mão agora apoiada no encosto do sofá. Certo, era isso mesmo. Espera, ele acabou de concordar. Bey sentiu os olhos se arregalarem e suas asas vibrarem enquanto seu irmãozinho mantinha as orelhas queimando abaixadas e o olhar fixo na folhagem ao redor de casa. Sabe, tente evitar que fique muito estranho. Sobre ontem à noite. Me desculpe. Irmãozinho, dane-se, tanto faz. Ela estava no colo dele, com as mãos nos ombros, o nariz a centímetros do dele enquanto o encarava nos olhos. Você está dizendo que nós vamos? Agora que sei o porquê, estou mais disposta a ajudar.
Precisamos falar com Alon primeiro, Barry. Ele gritou quando ela o puxou do banco de volta para a mansão. Irmãozinho, não temos tempo a perder. Vamos, vamos, vamos. Ai, droga, Barry, esse é o meu braço. Eu só tenho 2 desses. Não, você não tem, você tem peças de reposição. Eu já as vi. Que se dane. As sombras eram algo precário e maleável. Como grãos de areia, eram inúteis sozinhas, mas quando havia pouca luz e os pesadelos podiam se insinuar, bem, bastante autoexplicativo, considerando tudo. Foi após o erro do clã Xia que ele retornou à Vila da Folha, para ajudá-los a se preparar para a fúria daquela criatura, aquela escuridão encarnada. Foi após a primeira onda do mal que ele foi forçado a entrar em seu sono infinito. Ele foi o primeiro a despertar no lugar agora chamado Inferno e, como qualquer shinobi nato, usou isso a seu favor. Ele trocou, em grande parte, sua areia por sombras. Sua ruína e maldição, perdidas quando o sono as levou, e ele lamentou isso como lamentou a perda de seus irmãos. Como lamentou a perda de seus amigos. Como lamentou a perda de Uzumaki Naruto. Mas isso foi no passado. Mefistófeles se recuperou daquele momento insignificante e logo ascendeu nas fileiras do submundo e depois do inferno, tornando-se uma força a ser reconhecida. Poucos ousavam cruzar seu caminho, e menos ainda ousavam desafiá-lo. Aqueles que o faziam muitas vezes não chegavam ao próximo ciclo, senão à próxima hora. Lúcifer foi um dos poucos a surpreendi-lo, fiel ao seu nome, a estrela da manhã trouxe sua luz. Algo simples de se contrapor, essa manifestação da luz de Deus, esse espelho da crença, ele virá a verdadeira luz, sim. Mefistófeles sabia o quão brilhante uma estrela podia ser. Ele também sabia que, quando a chama se extinguiu, as sombras se fortaleceram. Esse foi o fracasso de Lúcifer. Despreparado, intolerante a críticas e tão cheio de arrogância que ela o consumia. Não foi uma luta fácil, mas não foi a batalha mais difícil de Mefistófeles. Nem de longe. Não, esse pode muito bem ser o confronto que ele buscava hoje. O rei da magia passeava pelos recônditos do inferno até encontrar uma caverna onde se ouviam fracas discussões. Ele sorriu e entrou. As discussões cessaram com o sibilo do líder, e um rosnado constante começou a fazer tremer os próprios alicerces do submundo. Cérbero. Mefistófeles. A cabeça mais à esquerda, da sua posição, rosnou. Vocês não são mais bem-vindos aqui. Rosnou a cabeça mais à direita. A do meio estreitou o olho bom, mas permaneceu em silêncio. O demônio ancestral sorriu para eles. Como você gostaria de ter seu olho de volta? Novo e melhorado. Talvez até uma forma de dividir seus esforços, viver separadamente por um curto período. De graça, em troca de um pequeno favor. Cérbero se levantou do assento simples que havia colocado em frente a uma fogueira improvisada. As 3 cabeças rosnaram e seus pelos se eriçaram. Ele deu uma risadinha. Já esperava por isso. Não? Muito bem. Ele deixou cair a capa no chão e girou o pescoço de um lado para o outro. Então, vamos começar com socos ou vamos tentar algumas ofensas? Vamos te matar pelo que você fez. Ufa, uma frente unida. Era raro os 3 líderes concordarem com algo tão rapidamente. Você terá que ser muito mais específico, disse Mefistófeles com um largo sorriso enquanto balançava os quadris de um lado para o outro. Já fiz tantas coisas com tantas pessoas. Chega de conversa fiada. Vamos matar logo aquele desgraçado. Acordado. Sim, eu quero um brinquedo novo para mastigar. Rapazes, 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 vocês vão me fazer curar. O demônio ruivo deu uma risadinha enquanto o fogo começava a diminuir. Seus olhos brilharam em um verde intenso quando a luz da fogueira desapareceu. Cães do inferno rosnaram e se lançaram contra ele. Ele riu e desapareceu em seu escudo supremo. Afinal de contas, sua voz ecoou na escuridão. Há mais do que o suficiente de mim para todos. Capítulo 52. O jeito que você me faz sentir. Verôsica exagerou um pouco na bebida depois daquela transmissão de sexta à noite, então acordar na cela da delegacia no domingo de manhã não foi nada diferente do que ela estava acostumada.
Mesmo assim, ela fez sua ligação sóbria e passou algumas boas horas esperando, entediada ao extremo e lamentando a bronca que levaria de quem a buscasse. Das muitas coisas que ela esperava ver ao sair da cela da Vrat naquela manhã, ela não esperava encontrar a advogada que Bey havia escolhido para ela. Uma cadela baixinha, parecida com um dálmata, com grandes orelhas brancas e caídas, que ela mantinha atrás da cabeça com uma presilha. Com ela, os olhos escondidos por um par de óculos de sol aviador espelhados, estava seu guarda-costas. A estrela pop súcubo forçou um sorriso. Essa bronca ia ser um saco. Cabe. E aí, grandona, tudo bem? Verósica aplaudiu silenciosamente sua capacidade de não quebrar um tabu canino, estranho pra caramba, na sua modesta opinião. A pequena cadela lançou-lhe um olhar de desaprovação e ajeitou os óculos. Senhorita Maidai. Credo, não coloque um sobrenome nela. Isso nunca leva a nada bom ou divertido. Como sua representante legal e conselheira, sugiro que, para sua imagem e marca, seja melhor evitar o consumo de álcool por 1 ou 2 dias. Além disso, a Ken Bey gostaria de informar que quaisquer shows ou eventos estão suspensos até segunda ordem. Caramba, será que essa bebedeira foi tão ruim assim? Verósica fez uma careta. Se Bey, de todas as pessoas, estava dizendo para ela relaxar, então ela tinha passado por maus bocados. Não, mas ela tem certeza de que o próximo será. E eu concordo com ela nesse ponto. Claro que sim. Verósica revirou os olhos. Fez beicinho enquanto era conduzida para fora pelos 2 cães e olhou para seu guarda-costas quando ele abriu a porta para eles. Sua testa se franziu. Ele não. Ela perguntaria a ele assim que entrassem e se sentassem. Então, por que você está aqui, Tex? Pensei que você tivesse tirado a semana de folga. Sim, eu fiz. Vamos passar no escritório para pegar suas coisas. Depois você vem comigo até a casa da Bey. Ela teria vindo ajudar, mas surgiu um imprevisto. Ele recostou-se na cadeira e colocou os óculos de sol de volta. Não me acorde a menos que sejamos atacados. Bem, alguém está de mau humor. Chefe. Deixa pra lá. Tudo bem, tudo bem. Verósica olhou para Cady. Ele era tão ruim assim quando te deu carona. Ele estava um pouco mais estressado. Cady deu um sorriso de canto por um instante antes de se recompor e ajeitar a saia lápis que combinava com seu terno. Ele está um pouco mais relaxado agora. Verósica olhou entre os 2 cães e arqueou uma sobrancelha. Abelha. Eu consegui permissão para ter quantos parceiros quisesse esta semana. Cady e Tex responderam. Um leve baque fez Verósica olhar para a cadela mais baixa. Será que o rabo dela estava abanando? As orelhas de Tex estavam dobradas para trás. Que diabos aconteceu neste fim de semana? É uma longa história pra caralho. Tex esfregou o rosto. Uma que exige álcool. Então, basicamente, eu não estou ouvindo, né? Verósica perguntou à sua simpática advogada. A pequena Old olhou para ela, depois para Tex, finalmente, para o seu PDA. Não. Típico demais. Ser arrancada de seu vanilla latte caseiro pela metade não era algo que animasse Lorna, e assim que a palavra homenagem atroz escapou da boca de Bey em um gritinho animado, ela ficou ainda menos animada. Ela estava a fim de se divertir com seu namorado gato e a irmã igualmente gata dele, não me entendam mal. Ela não estava animada para tentar fazer isso sem uma quantidade significativa de cafeína no organismo. Isso não pode esperar até depois do almoço? Perguntou ela, com um tom rosnado na voz, enquanto era jogada em uma cama grande que cheirava ao namorado, mas, não tão a coco e tinha violeta em excesso. O quarto estava iluminado por uma luz vermelha fraca, com várias almofadas, travesseiros e cobertores espalhados. Bey entrava e saía do quarto rapidamente, voltando para deixar algumas coisas em uma mesa de cabeceira. Alguns tubos de lubrificante, uma pequena caixa de couro e uma câmera Polaroid. Lorna olhou para o namorado, que havia sido jogado na mesma cama ao lado dela. Será que ela está me ouvindo? Provavelmente não agora, não. Ele se virou de costas, colocou as mãos atrás da cabeça e fechou os olhos.
Ignorando completamente o jeito como sua irmã murmurava para si mesma em rápida sucessão, ofegava e saía correndo do quarto novamente. A Wrigler caiu na cama com um som constante e prolongado. Ela meio que virou, bem no momento em que eu disse que estava disposto a fazer isso. Não, sério? Não percebi. Lorna bufou e rastejou até ficar por cima dele. Parecia que ia rolar um homenagem atroz, o que, de novo, ela topava, mas agora o nervosismo começava a aparecer. Ela já tinha inseguranças suficientes para se defender quando era só ela e o namorado, não tinha certeza de como reagiria com uma terceira pessoa envolvida. Quando chegasse a hora dele transar com a irmã, ela ia ficar possessiva ou... Consigo sentir o cheiro forte da fumaça daqui, Lon. Ela ergueu o olhar e encontrou os grandes olhos azuis do namorado fixos nela. O braço dele passou por cima dos ombros dela e o focinho se inclinou para baixo, roçando no dela. Graças a Deus, ele começou a ronronar, isso sempre a acalmava. Você está pensando demais e seja lá o que for, está te preocupando. Não estou preocupada, resmungou ela. Ele bufou perto do piercing na orelha dela, e ela se arrepiou. Ela não gostava que mexessem naquela orelha. Então, ela mordeu o queixo dele. Cuidado, bobão. Não está preocupada, né? Então o que está te fazendo pensar tanto? Já está fantasiando. Ele puxou o focinho para trás e a surpreendeu com um beijo rápido e casto. Eram essas as coisas que ela amava no namorado. Mesmo depois de fazer alguma besteira, ele conseguia pegá-la de surpresa com os gestos mais doces. Suas orelhas se abaixaram e ela desviou o olhar. Estou nervosa, tá bem? Ansiedade de desempenho. Não, bem, um pouco, admitiu ela baixinho, com o olhar ainda desviado. Brincou com o fecho de segurança da coleira dele enquanto tentava organizar os pensamentos. Suas sobrancelhas se franziram, parecendo ainda mais confusas do que antes. Eu simplesmente não, droga, eu não sei. Por isso que eu disse a ela que tínhamos que conversar primeiro antes de irmos a isso. Ele resmungou enquanto as garras que a envolviam começavam a acariciar sua lateral, provocando a borda de sua mancha. A combinação daquela sensação maravilhosa com o estrondo começou a dificultar o raciocínio de Lorna. Sua cauda traiçoeira começou a se mexer enquanto as garras dele se aproximavam cada vez mais daquele ponto sensível logo abaixo de suas costelas. Amor, ela bufou e soltou a gola da camisa dele, espalhando as garras em seu peito. Droga, ele estava quase conseguindo. Droga, ela reconheceu aquela sensação familiar de formigamento no âmago do seu ser. Droga, 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 ele ia fazer de novo. Ele ia levá-la ao limite e algo ia interrompê-los como sempre acontecia. Ela tinha que impedi-lo. Naruto? Amor, por F.A. Um suspiro agudo escapou de seus lábios quando as garras dele atingiram aquele ponto sensível. Droga. Não, 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 ela gemeu. Claro, ele parou ao ouvir aquele som. Não quando ela disse o nome dele. Droga. Lou. Droga. As garras dele se afastaram e, caramba, ele não podia ter feito isso 3 segundos antes. Agora ela não queria que ele parasse. Droga, Doff, não, calma, não é totalmente culpa dele. Ela sabia o que ele estava fazendo e não falou rápido o suficiente. Que delícia, aquilo foi tão bom, as garras dele eram mágicas. Ela fechou os olhos com força e enterrou o rosto no pescoço dele para disfarçar a respiração ofegante. As garras dele subiram para abraçá-la pelos ombros novamente, mas o estrago já estava feito. Agora cada toque parecia uma pontada de fogo. Droga, me desculpa, Lon. Não é nada demais. Ela se aconchegou em seu pescoço enquanto o cheirava. Violetas e quase coco, um aroma perigosamente maravilhoso que só aumentava o calor dentro dela. Suas garras abertas deslizaram até seu estômago e seu ronronar aumentou. Ela mordiscou e beijou pelo ao redor e sob sua coleira. Pouco antes de suas garras deslizarem para baixo de sua cintura, ele se sentou de modo que ela ficou parcialmente sentada em seu colo e começou a retribuir seus carinhos. Ela sentiu o motivo de sua ereção na parte externa de sua perna e sua cauda começou a se mover ainda mais rápido. Então, acabou com esses nervos, hein?
Ele perguntou entre alguns beijos apaixonados. Ela rosnou contra a boca dele no beijo seguinte. Ele era um provocador do caralho, e se achava o máximo. Quieto, Dove. Ela ofegou quando seus lábios se separaram e mordiscou seu nariz. A culpa é sua. Minha culpa. Sua culpa. Lona rosnou em tom de brincadeira enquanto encostava o nariz no dele para receber um carinho. Ele riu baixinho e transformou o carinho em outro beijo. A língua dela roçou os lábios dele e seu pedido foi atendido sem resistência. Uma pena, ela queria mais uma vitória para o currículo. Por mais excitante que seja ver vocês dois chegarem à primeira base, ignorar a terceira é uma gafe imperdoável. Lona mordeu instintivamente o focinho surpreso que quase soltou. Consequentemente, a mordida atingiu em cheio o focinho do namorado, que gritou. Ela recuou mais rápido do que ele, enquanto as mãos dele se ergueram para cobrir o rosto. Isso a fez recobrar a consciência e a acalmou mais rápido do que qualquer outra coisa poderia. Droga. Desculpe, amor. Deixa eu ver, disse Lona, expondo delicadamente o estrago que havia feito na boca dele. Ele se conteve, rosnando e choramingando enquanto ela afastava suas garras. Vários buracos e alguns pequenos rasgos marcavam o focinho, e ela fez uma careta. Ela o cheirou suavemente para inspecionar o estrago, e ele choramingou. Ai, droga, Naruto. Me desculpe. Não é seu apartamento. Ele resmungou e choramingou. Puxa, não sabia que vocês eram tão pervertidos assim. Beelzebub deu uma risadinha. Isso não tem graça nenhuma, Bee. Ele rosnou enquanto seu fator de cura consertava os novos buracos que os dentes de Lona haviam causado. Ela gemeu e suas orelhas se abaixaram. Droga, ela já estragou tudo, que droga, não chore, ele está bem. Como se soubesse que ela precisava disso, ele a abraçou e a aconchegou sob seu queixo. Não, vamos lá, Lon. Eu não estou bravo com você. Meu lindo, não se preocupe. Acidentes assim acontecem o tempo todo. Além disso, algo foi enfiado na boca do namorado por uma das mãos de Barry. Gark, porra, Barry. Naruto rosnou para o pecado antes de começar a tossir. Pare de enfiar essas coisas aleatórias na minha boca. Ei, agora você se sente melhor, não é? Esse não é o ponto. Não era a primeira vez que Lona se perguntava em que enrascada havia se metido quando seu namorado e a irmã dele começaram a discutir sobre etiqueta oral. Então, o que você quer que eu faça? Dê um beijinho e faça um machucado sarar? Sim. Isso seria melhor do que me estrangular com seu mel. Ela odiava discussões. Isso a irritava profundamente e a fazia lembrar de suas ex-companheiras de cela no orfanato. Lembranças de idiotas arrogantes que eram ou mais bonitinhas do que ela ou melhores em atuação do que ela, não que ela alguma vez tivesse feito ou fosse fazer essas coisas. Ou elas queriam a Lona ou não, e Blitzo era a única que queria. Pelo amor de tudo que é maligno, a menos que vocês dois prefiram brigar, talvez devessem se pegar logo. Lona rosnou para as crianças que discutiam, dizendo que só queria trançar com elas. Ela fechou os olhos. Eu nunca consigo dizer isso em voz alta. Droga, Blitzo, a culpa é sua. Atchim. Blitzo espirrou na cara de seu alvo adormecido, um sujeito acima do peso que não conseguia sair da cama sem a ajuda de uma empilhadeira. O espirro demoníaco fez cócegas em suas narinas e ele inspirou profundamente, antes de sufocar e morrer por falta de ar. O assassino com marcas de queimadura piscou antes de olhar para seus subordinados. Tá bom, então, acabou a bomba de batata frita que o nosso cliente queria que usássemos. Blitzo jogou o pacote de guloseimas pela janela. Ele explodiu com o impacto e matou 15 crianças, o professor de educação física, o motorista do ônibus e um casal de perdizes em uma árvore. Algum de vocês dois idiotas sabe como podemos provar que eu o matei com o espirro? Nós roubamos as anotações do agente funerário. Viu? É por isso que você ganha tanto dinheiro, Mills. Naruto realmente não sabia como sua vida tinha se tornado assim.
Sentado no mesmo quarto em que sempre acordava durante seu sono forçado, sua namorada em seu colo, enquanto sua irmã adotiva se pressionava contra eles e colava os lábios nos dele. Ela parecia ter levado o conselho de Leona ao pé da letra, em vez de interpretá-lo como a exclamação frustrada, ainda que divertida, que ele imaginava. É verdade que ele não protestou de fato. Na verdade, quanto mais pensava sobre o assunto, mais aberto à ideia do homenagem atroz ele se mostrava do que esperava, e começou a corresponder ao beijo 2 segundos depois. Em um detalhe um pouco diferente, ele tinha quase uma certeza de que a mão direita de Barry estava acariciando seu pênis enquanto a esquerda apalpava a bunda da namorada. Vá. Barry suspirou quando seus lábios se separaram. Ela sorriu e, sim, era uma mão acariciando o pênis dele por cima da calça, então lhe deu outro beijo na bochecha. Pronto, sem mais machucados. Aliás, nada mal. Vocês dois devem praticar bastante o jogo de língua. Sim, foi sua resposta eloquente e bem pensada aquela não pergunta. Naruto precisava de 1 minuto para se recompor, talvez mais. Aquela carícia estava ficando perturbadora e ele podia sentir o cheiro da namorada ficando excitada. Seu rabo bateu na cama. Isso foi tão quente, Leona murmurou. Ele se virou para provocá-la por estar excitada. O ar estava impregnado com a VFBN dela e de Barry, o que seria intoxicante se ele não estivesse tão excitado, mas teve que virar a cabeça bruscamente quando Barry segurou as bochechas da Ound e juntou seus lábios aos dela. Sua Leona teve um tempo de reação muito melhor do que ele ao ser atacado oralmente por sua irmã, mas considerando a forma como sua mente processou a sessão de amassos de 3 minutos que acabara de acontecer, era compreensível. Ele observou as bocas de sua irmã e namorada se entrelaçarem e se moldarem, sentiu o cheiro de suas excitações crescerem. A mão de Barry na bunda fofa de Leona subiu para deslizar por baixo de sua blusa e sua doce namorada gemeu durante o beijo com tanto desejo. Puta merda. É o retorno da super ereção. Com uma vingança do caralho, pai. Essa merda não era nada confortável, apesar das duas gostosas sentadas em cima dele. Ele queria que elas se movessem, mas não queria que parassem. A mão de Barry, que acariciava seu pau, subiu em direção à base e... Porra! Ele praguejou e se acomodou com um travesseiro no topo da cama. Barry interrompeu o beijo com uma risada, enquanto seu lobo encarava confuso. Ele gemeu e suas orelhas se abaixaram. Isso foi muito excitante, mas alguém estava apertando o meu pau. Irmãozinho, você não tem um pênis. Você tem um pau, porra. Barry deu um sorriso debochado para ele. Ele abriu a boca para negar, mas Leona o interrompeu com um gesto brusco dos braços. Obrigada. Não sei por que ninguém mais consegue entender isso direito. Ela puxou a almofada que ele havia trocado às pressas de entre as pernas. Franziu a testa e a atirou nele. Não faça isso quando eu estiver sentada em você, bobão. Ou eu usava o Kawarimi no jutsu com um travesseiro, ou eu jogava vocês dois para longe. Acho que escolhi a melhor opção. Ele respondeu com uma expressão séria depois de pegar o projétil macio no ar. Guardou o travesseiro atrás das costas e lançou um olhar furioso para a irmã, que ria baixinho. Do que você está rindo? Acha isso engraçado? Não, eu acho vocês dois adoráveis. Ele fez uma careta enquanto Leona revirava os olhos. Barry observou sua reação por um momento antes de cruzar 2 de seus 4 braços, enquanto o outro apontava para ele e Leona. Ok, regra de ouro dos trios. Estabeleçam limites e conversem antes de qualquer coisa mais séria acontecer. Nós meio que nos precipitamos, mas, em minha defesa, vocês dois começaram sem mim. Dolph começou. Eu não fiz nada para merecer ser atacado em grupo, sabe? Ele fez beicinho para a namorada. Ela se aproximou rastejando, o que era super distrativo, aliás, e nada útil para fazer a ereção dolorosa diminuir, e cutucou o nariz dele, o que o deixou vesgo. Ela segurou o queixo dele e deu um beijo suave nos lábios antes mesmo que ele pudesse pensar em como retribuiria. Você arranhou meu spot. Não foi intencional. Eu estava tentando te consolar. Então, me fazer ter um orgasmo é a sua maneira de me consolar.
Isso, ele rosnou ao ver o sorriso debochado dela. Você quer que eu não faça isso? Antes que isso vire um menage atroz raivoso, que, atenção para o spoiler, só é divertido se você for sádico. Bey interrompeu com um pequeno sorriso irônico. Vamos estabelecer as regras. Eu disse ao Baby Bro que queria que o primeiro menage atroz de vocês fosse incrível e pretendo cumprir minha palavra. Com certeza será inesquecível, murmurou Naruto com um sorriso de canto. Ele deu um gritinho quando Lona, distraidamente, deu um tapa no seu focinho. Ai, Lona. Isso ainda dói. Eu sempre posso te morder de novo, Dove. Entendi. Ele resmungou e esfregou o focinho. Olhou feio para a irmã, cuja vibe era pura doçura, com alegria, diversão e uma vibe FBN própria, com um toque açucarado e intenso de mel. Droga, o pau dele ia explodir. Certo, primeira regra. Nada de socos ou mordidas sérias durante os mamilos não tem problema, disse Lona enquanto estendia a mão para coçar a bochecha dele. Sua aura silenciosa e agridoce de preocupação foi apreciada, e ele se aconchegou em seu toque afetuoso. Ela o olhou de soslaio e ele assentiu. Só não muito perto de nada muito sensível. Ah, vocês dois são tão fracos assim, hein? Considerando o pau com que vocês estão brincando, acho que faz sentido. Bey assentiu. Certo, minha única regra. Não puxem meu cabelo pela nuca. Tirando isso, eu topo qualquer coisa. E vocês, o que acham de sexo anal? Dove não se importa de ser penetrado. Seu idiota, lunático. Com lubrificante. Ele retrucou ao ver aquele brilho travesso nos olhos da irmã. Rosnou para ela. Que eu te recompense, Bey, se você tentar enfiar alguma coisa no meu cu sem lubrificante. E uma língua? Perguntou ela com um sorriso. Ele franziu as sobrancelhas, pensativo, e então voltou sua atenção para a namorada quando o nível de excitação dela aumentou. Ela encontrou seu olhar, embora suas orelhas estivessem abaixadas, provavelmente para esconder o calor, e deu de ombros. Se estiver bem limpo primeiro, eu lamberei, disse Lona. Droga, essa ereção estúpida não ia ser resolvida tão cedo. Não deveria estar tão quente assim, murmurou ele, balançando a cabeça em seguida. Tanto faz, então vamos descobrir se eu tenho uma tara por sexo anal ou não, que maravilha. E você, Lon? Tem alguma coisa que queira experimentar com seu traseiro? Estou aberta a experimentar. Ela deu de ombros e mordeu o lábio enquanto lhe lançava um olhar sexy e ardente que não fez absolutamente nada para a ereção dolorosa e irritada que ele estava sentindo. Talvez possamos tentar voltar a isso. Vocês ainda não fizeram isso. Caramba, vou ver pela primeira vez. Que tesão. Bey sorriu maliciosamente. Naruto concordou, como era evidente pela forma como seu rabo traiçoeiro e inútil servia de exemplo. Sua irmã subiu na cama e sua mão deslizou pela perna dele. Brinquedos, sim ou não? Além dos Straton, a gente não brincou muito com brinquedos, admitiu Lona, franzindo testa. Aliás, falando nisso, se alguém gosta de usar Straton, sou eu. Sério? Bey inclinou a cabeça. Ela olhou para ele. Vocês ainda não entraram na brincadeira de dupla penetração. Mas vocês não fazem clones. Eles ficam dando em cima da namorada. Naruto resmungou com um tique no olhar. Malditos clones, dando em cima da namorada dele. A tal namorada bufou. Nem sequer é uma paquera decente. É tudo brega e sem graça. Ah, que pena. Talvez eu possa ficar com alguma se vocês quiserem algo mais leve por uma rodada. Bey disse, e Naruto não se opôs à imagem que a sugestão dela evocava. Ele afastou o pensamento quando ela estalou os dedos em uma das mãos livres. Nada de clones, brinquedos são incertos, Pretty Poop topa se trouxermos um Straton, e a Baby Sis. Ela poderia aparecer. Da próxima vez. Lona choramingou. Naruto sorriu para ela e ela rosnou enquanto suas orelhas se abaixavam. Cala a boca, idiota. Você não tem o direito de ser tão sexy assim se nem se identifica dessa forma. Você não estava reclamando semana passada. Ele sorriu com orgulho. O Oiroque no Jutsu fez mais uma vítima, mas desta vez da melhor maneira possível.
O que aconteceu na preguiça, fica na preguiça. Ele mandou um beijo para ela e sorriu ao ver as várias vibrações doces e amargas que ela emanou em resposta. Aprendi muito sobre vocês dois agora. Que vibrações deliciosas. Bey sorriu e, quando foi que a mão dela voltou para o pau dele? Droga. Ele gemeu quando a mão que ela deslizou pela perna do short agarrou seu membro. E caramba, isso é gostoso e duro. Quero dentro de mim. Lindo cachorrinho, é seu, então é justo eu perguntar, posso dar o nó primeiro? Primeira penetração, não me importo. Nó, qualquer nó é pedir demais. Naruto não tinha certeza do que sentia em relação ao olhar da namorada. As garras dela percorreram sua camisa droga, ela ia rasgar essa também, não é? Ele precisava parar de usar as camisas que gostava perto da namorada. É só isso, Bey? Basicamente isso, cachorrinha bonitinha. Bey sorriu novamente. Bom. E espera, Lon, não rasgue isso. Descanse em paz. Desculpe, amor. Um beijo suave pressionou a lateral de seu maxilar enquanto ele franzia a testa. Mas você está vestido demais para o meu gosto. Manda ver, cachorrinho lindo. Abelha, por favor, não, descanse em paz. Naruto fechou os olhos e gemeu quando o hálito quente de Bey roçou em seu pênis agora exposto. Droga, não só isso ia ficar muito quente, como agora ele teria que comprar roupas novas. De novo. Caramba, é ainda melhor pessoalmente. Que porra foi essa? Você assistiu às nossas lives de sexo? Perguntou Lona, com as orelhas em pé, e Naruto sentiu seu corpo esquentar. Você tá de sacanagem? Sempre que vocês dois faziam live, eu assistia. Caramba, aquela primeira live foi muito quente. Bey sorriu para ela enquanto encostava o nariz no pau quente dele. Ela inspirou profundamente e passou a língua da base à ponta numa lambida longa e molhada. Merda. Ele não conseguiu conter a sensação de aperto na virilha e deixou a cabeça cair para trás enquanto gemia. Merda. Não ceda agora. Ah, sim, meu irmãozinho. Você tem um gosto tão bom, Bey sussurrou para ele enquanto cobria seu pênis de beijos. Meu lindo, por que você não usa a boca dele para algo útil? Sei que você pode me ajudar de lá se eu precisar. Não precisa me dizer duas vezes. Lona sorriu maliciosamente e o puxou para um último beijo enquanto começava a tirar o short. Quando o beijo terminou, ela aproximou os lábios da orelha dele e deu uma mordidinha antes de sussurrar. Me trate bem, amor. Sempre. Ele bufou e engoliu outro gemido quando Bey começou a chupar a cabeça do seu pênis. Ele inalou o doce aroma da evidente excitação da namorada enquanto ela o montava. As garras dela se enroscaram na cabeça dele enquanto os lábios da vagina pressionavam sua boca e ele começou a cobri-los de carinho. Ele levantou uma das mãos para ajudá-la a se manter firme. Suas garras cravaram na coxa forte e sexy dela, enquanto a outra mão deslizava pela barriga tonificada dela para entrar por baixo da blusa e brincar com o mamilo perfurado do seio direito dela. Sim, querida, bem aí, puta merda, Lona gemeu. Bey tirou o pênis da boca dela com o estalo. Sim, meu lindo cachorrinho, essa é a ideia. Ela deu uma risadinha e então se abaixou novamente para provocar seus testículos. Alguns beijos percorreram o saco escrotal enquanto 3 de suas mãos brincavam com o pênis. Naruto gemeu contra os lábios inferiores da namorada e sentiu os dedos dos pés se contraírem. Este seria um teste longo e exaustivo de sua força de vontade, e seu corpo estava preparado para isso. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui.
Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.